Olá pessoal, aqui é o professor Vlad. Quero falar um pouco com vocês sobre um dos produtos finais do trabalho de um contador. Isso mesmo, se você chegou por aqui é porque está querendo entender de uma forma básica o que é balanço patrimonial, seja porque é um estudante, seja porque está pensando em estudar contabilidade ou até mesmo porque precisa entender contabilidade. Então vamos começar pelo trabalho final do contador. Toda a rotina da contabilidade, tudo o que acontece dentro de uma empresa está refletindo nesse lindo relatório chamado balanço patrimonial. Nesse vídeo parte 1, quero falar sobre a estrutura do balanço patrimonial. Tudo, exatamente tudo que uma empresa gera, produz, consome, investe, tudo está refletindo em alguma linha do balanço. De um lado do balanço temos o ativo. Que no ativo estão todos os bens e direitos de uma empresa. E o que podemos entender como bens? Bens são os carros, dinheiro, móveis, prédios, máquinas e equipamentos. Já os direitos, como o nome diz, são os direitos que a empresa possui, como o direito de receber um valor de seu cliente, o direito de receber um adiantamento feito ao seu fornecedor, o saldo de sua conta bancária, entre outros. Do outro lado do balanço patrimonial, temos o passivo, que é composto por todas as obrigações de uma entidade. Tudo que uma empresa assume de compromissos. Podemos ter como exemplos empréstimos, contas a pagar, valores a pagar para fornecedores, financiamentos, provisões de gasto. Do mesmo lado do passivo, temos um grupo que se chama patrimônio líquido. Em muitos livros vocês vão encontrar que o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Para fins didáticos, vamos aceitar essa definição, mas vamos entender melhor o que é patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, temos a obrigação da empresa com os sócios. Eu não disse que do lado do passivo estão obrigações? Então, o grupo de patrimônio líquido representa a obrigação que a empresa tem com o sócio. Nesse grupo estão registrados o capital social da empresa, aquele valor que o sócio se comprometeu a colocar na empresa para que a empresa iniciasse a sua operação. Esse valor é formalizado no contrato social da empresa. Essa integralização desse valor pode ser feita em espécie, em dinheiro ou em bens, máquinas, equipamentos, carros. Além da conta de capital social, no grupo de patrimônio líquido tem também a importante conta chamada lucros ou prejuízos acumulados, que também pertence aos sócios, assim como o capital social. Guarde bem essa conta lucros ou prejuízos acumulados, que ela é originada de um outro importante relatório chamado DRE, Demonstração de Resultado de Exercício. Vamos ter aqui no canal vídeo falando sobre esse outro relatório. Mas vamos voltar para o ativo. O ativo é composto por dois grandes grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. Assim como o passivo também é composto pelo passivo circulante e pelo passivo não circulante. Mas qual é a diferença? O que significa circulante e não circulante? Vamos lá, é fácil. Circulante é tudo aquilo que você vai usar ou vai acontecer, vai ter que pagar em um período de 360 dias. Entenda aqui como sendo o próximo exercício social. Mas por enquanto vamos entender apenas como sendo um período de 12 meses. Tudo que for superior a isso, ou que tenha uma característica permanente, ou seja, sem um prazo para se consumir, é classificado como não circulante. Então, circulante, ativo ou passivo, é tudo aquilo que vai acontecer dentro de um período de 12 meses. E o não circulante é tudo aquilo que vai acontecer depois desse período de 12 meses, ok? No ativo não circulante, temos alguns subgrupos que são eles: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangíveis. Vamos falar de cada um desses subgrupos. Ativo realizável a longo prazo. Como o nome diz, são todas as contas que se realizarão em um período superior ao exercício social seguinte, ou seja, superior a 360 dias. Já o subgrupo de investimento é onde são classificados todos os valores, as contas que representam investimentos em outras sociedades. Vamos imaginar que a empresa XYZ adquire 50% de uma outra empresa. O valor que ela gastou para essa aquisição será classificada no grupo de investimentos, ok? Imobilizado.
O subgrupo imobilizado são todos os bens que a empresa usa para sua produção e operação. Aqui podemos colocar como exemplo veículos, caminhões, máquinas, equipamentos, edifício, todos os bens que consideramos como tangíveis, ou seja, que são possíveis de serem tocados, de se pegar. E por último, o grupo de intangível, que diferente do imobilizado, são todos os itens que não são possíveis de ser tocados, são direitos, né? Como por exemplo os direitos de se explorar um determinado serviço, a marca marcas e patentes de uma empresa, o software. Tá? Do lado do passivo, nós temos o passivo circulante, que são todas as obrigações que serão exigidas num período de 360 dias, e o passivo não circulante, que são todas as obrigações superiores ao período de 360 dias, e o patrimônio líquido, que nós já explicamos. Agora eu queria falar um pouquinho, para a gente encerrar, sobre duas curiosidades que vamos explorar melhor em um outro vídeo sobre balanço patrimonial. A primeira curiosidade é que existe uma ordem de como essas contas patrimoniais são alocadas nesses grupos que mencionei. Essas contas do balanço não são alocadas no grupo de uma forma aleatória. Existe uma regra. Essas contas devem ser sempre classificadas no ativo de acordo com a sua liquidez e no passivo de acordo com a sua exigibilidade. Vou tentar explicar um pouquinho melhor isso. No ativo, quando é denominada de acordo com a sua liquidez, o que quer dizer? O quanto a conta mais facilmente vai ser transformada em dinheiro. Então vamos imaginar, o caixa por si só e o banco, ele já é o dinheiro de uma forma muito fácil, ou seja, o banco, o dinheiro está disponível na conta, pronto para ser utilizado. Então essas são as primeiras contas a aparecer na ordem do ativo circulante. E as contas seguintes são aquelas que são definidas como sendo mais líquidas. Por exemplo, o estoque, para se transformar em dinheiro, eu preciso vender essa mercadoria e receber esse dinheiro. Então, o estoque ele vem antes, por exemplo, de uma máquina. Porque apesar da máquina estar classificada como um ativo, a dificuldade em transformar essa máquina em dinheiro é muito maior do que o estoque, que simplesmente eu preciso vender essa mercadoria e receber esse dinheiro. Então, as contas do ativo são classificadas de acordo com a sua liquidez. E no passivo, de acordo com a sua exigibilidade, ou seja, aquelas que são exigíveis mais rápida são classificadas primeiro, ok? A segunda curiosidade, nós vamos explorar isso um pouco melhor. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre as contas patrimoniais. A gente vai tentar explorar esse assunto um pouco melhor. E a segunda curiosidade que eu queria compartilhar com vocês sobre o balanço patrimonial é que a maioria das contas, quando imaginamos um balanço em uma empresa grande, cada conta dessa representa um departamento. Em cada conta existe uma estrutura organizacional muitas vezes composta por diversos colaboradores, gerentes, coordenadores e assistentes. Eu já ouvi gente falando assim, o contador passa um mês inteiro trabalhando para produzir um balanço. Exatamente, e esse balanço ele é tão importante que ele une o trabalho de toda a empresa. Muitas vezes um departamento gigante é representado por uma ou duas contas no máximo desse balanço. Por exemplo, o departamento comercial ele vai ser representado nessa conta do balanço pela conta de clientes ou duplicatas a receber. O balanço patrimonial é tão lindo que ele mostra que uma empresa não é capaz de existir apenas por causa de uma ou duas pessoas. É a composição de um conjunto de trabalhos e atividades. Bom, mas tudo isso eu vou explorar em um outro vídeo de balanço patrimonial. A ideia desse vídeo era falar de uma forma macro sobre a estrutura do balanço patrimonial. Eu espero que eu tenha ajudado, e agora que nós conhecemos um pouco sobre a estrutura do balanço, convido vocês a assistirem
outros vídeos. E se você gostou, deixa um joinha, que vai ajudar principalmente a entender que o conteúdo está sendo útil. Se inscreva no canal, habilite o sininho para receber notificação de novos vídeos, pois aqui eu pretendo falar de contabilidade e finanças de uma forma descomplicada, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.